Gene, que não necessariamente é estável, e ele pega uma string vazia, né, e substitui essa string, qualquer string, por uma do mesmo tamanho. Eu não entendi essa parte final aí, não entendi nem o inglês direito. Alguém entendeu aí? Quer explicar pra gente? O professor, ele basicamente está falando que ele vai trocar, substituir, no Uhum. caso, a substring que não esteja Uma estável, substring. substring estável, Aham. do mesmo Ah, tamanho. entendi. Perfeito. Então, se nós tivermos aqui, deixa eu ver se o meu seleciona. Meu navegador está travado, tá não. Ele não deixa selecionar. Ah, deixou. Porque aqui é uma imagem. Mas ele vai pegar, por exemplo, uma que esteja desbalanceada, e ele não é que ele vai substituir uma assim, ele vai tirar um pedaço, né? Isso, né, Cauê? E vai botar um outro pedaço no lugar, substituindo de tal forma que esse pedaço que eu vou colocar vai gerar uma estabilidade, né? Do ponto de vista que eles chamam de estável ali. As contagens vão ficar legais. Continue. Compreendi. Ele vai tirar um pedaço, vai botar outro pedaço, e ao botar, fazer essa substituição dessa substring, vai dar certo. Às vezes é só um, às vezes é duas, às vezes é três. É muito legal essa questão, parece ser maravilhosa. Continue. Modificando uma substring grande do gene de um urso pode ser perigoso. Ah, Tendo uma string gene, você pode ajudar a Linux a achar o tamanho da menor possibilidade de substring que ele pode modificar para fazer o gene estável. uhum, Nota, entendi. a substring da S é uma subsequência feita do zero ou contiguous. Não sei o que escreve contiguous. Deve ser contíguo, né? Vizinho, assim, partes vizinhas, caracteres vizinhos, Os contíguos. caracteres vizinhos de S. Como Uhum, exemplo, considere gene igual a ACTGAAG tá desbalanceado, né? está desbalanceada. A Uhum, substring AA antes de G, antes ou depois de G, pode ser modificada com CT ou TC. uhum. Que aí tornaria ela estável, né? Exatamente. Ah, muito bom. É legal a questão, viu? É maravilhosa mesmo. Tem mais coisa aqui para a gente entender ela aqui? Eu não sei se eu consigo fazer ela assim em 10 dias, não. Vamos Ela é lá. melhor ainda do que a do Sherlock. É melhor, né? Muito bom. Vamos lá, ler aí esse restante aí. Complete a função gene estável no editor abaixo, que deve retornar um inteiro que representa o tamanho da menor string que vai ser reposta. Uhum, entendi. É um problema de A otimização, né? função Continue. A função ela tem o seguinte parâmetro: ela vai receber um gene, que no caso é uma string. Uhum, muito bom. E aqui tem umas restrições, tem uns detalhes assim, quaisquer, tudo bonitinho, né? E aqui tem um exemplo, que é um gene de tamanho 8, e a saída é que ele vai ter que tirar um pedaço de tamanho 5, que é até um pedaço bem grande, né? Para poder gerar uma string estável. Beleza, gente. A questão ela é desafiadora mesmo, né? Eu não pensei aqui no algoritmo como é que faz ela aqui de imediato, mas eu imagino o seguinte: primeiro você vai verificar que ela não está estável, e essa verificação é muito simples, né? É só baseada no tamanho, né? Que você quebra ela em múltiplos de 4, tudo bonitinho. E aí você já vai saber que ela vai estar desbalanceada. Depois você vai gerar uma sequência de substrings, né? E você tem duas estratégias. Você pode começar do tamanho do gene lá, né? E vai substituindo. Sei lá, eu estou pensando aqui ao vivo em soluções, né? Pode começar de baixo para cima, de cima para baixo. Você pode pegar o tamanho 8, se ela tem tamanho 8, você pode pegar 7. Então, substrings de tamanho 7, né? Compostas de ACT, você tem que combinar elas de diversas formas ali, e vai substituindo. À medida que você tira, a partir do zero, você manda substituir as 7 últimas. Um exemplo aqui qualquer. Aí você chama essa sua função que verifica estabilidade. Se não tiver, você volta. Aí você pode ir diminuindo, né? Diminuindo. E aí, essa de 7, ela tem todas as combinações de 7 possíveis. Então, você vai lá na matemática e verifica como é que eu posso combinar 4 coisas, né?
fazer um arranjo, não sei se é arranjo o nome lá específico disso, como é que eu combino ela do tamanho 7, quais são todas as possibilidades, né, de eu combinar ela, e você vai gerar todas elas. Esse é um programa que vai demorar bastante, né? Então, deixa eu abrir aqui o chat, né? Então, a adenina, isso, muito bom. A Michelane respondeu ali, né, pra gente. Então, o que é que você vai pegar, né? Adenina. Então, como é que eu combino, né? A pessoa vai ver como é que eu combino a CTG. São essas as meninas. Cadê as gatacas? A CTG. Como é que eu combino a CTG, sei lá, de tamanho 5? A primeira opção seria a e botando todas ou não botando nenhuma, né? Vamos supor, botando só o se assim for possível. Depois, C. E você vai combinando, você vai gerando, repetindo. Você vai dar uma olhada lá se esse tipo de cenário aqui vai ser necessário. Pelo visto, vai ser. Porque se ela estiver desbalanceada lá, precisando entrar 5 adeninas, acho que o nome dessa aqui é adenina, essa daqui vai ser uma candidata a colocar. E aí, o que, que você vai fazer? Veja só. Você vai pegar e vai gerar todas as possibilidades de tamanho 7 ou 5, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, de tamanho 5, esse aqui é um desafio mesmo, não precisa fazer, você já sabe. Aqui é para quem já terminou tudo e quer se desafiar como resolvedor de problemas e como programador. De tamanho 5, eu vejo todas as possibilidades, né? Olha aqui, todas as possibilidades de combinar a CTG tendo só uma ou tendo todas. Você vai ver todas as possibilidades. Feito isso, para cada uma delas, o algoritmo que eu estou pensando aqui na cabeça, ao vivo, para cada uma delas, você vai percorrer, vamos supor que você tem aqui a CTG, CTAG, beleza, está aqui ela. Você está aqui com 8, né? Mandei. Você está aqui com 8. Então, você tem todas as possibilidades aqui de cima. Eu estou falando aqui no chat, vocês estão vendo, né? Escrevendo aqui no chat. Aí você vai pegar, se eu substituir a partir da primeira posição, aí você cria um método que bote essa substring nesta posição. E esse método você vai saber como é fazer. Você vai só substituir os conteúdos dos caixotes nas 5 primeiras posições. Não, balanceou? Não balanceou. Pois parte para a próxima posição, onde A é possível colocar. Então, é a partir da posição 1. Balanceou? Não balanceou. Enquanto não balancear e enquanto existir possibilidades, né, para esse A, aí você avança. Então, nesse caso, daria para botar ainda aqui e aqui. Então, para balancear, utilizando A 5 vezes, né, o A, as possibilidades seria botar ela na primeira posição, na segunda, na terceira e na quarta posição. Se não balanceou, acabou. Se eu parto para a próxima string, que é C. Então, eu vejo aí claramente, esse é o meu algoritmo, essa não é a solução, nem a melhor, ainda é um algoritmo que eu pensei aqui. À medida que você vai implementando, pode surgir outros. Aí você vai partir para a próxima combinação de tamanho 5, né? De tamanho 5 você vai pegar essas combinações. Como a gente não tem lista, né? O que você tem é ir para ir gerando as sequências, né? E se você já está no desafio, muito provavelmente você já sabe usar a lista, né? Muito provavelmente, se você já chegou nesse desafio, você já deve ter dado uma olhada lá como as listas funcionam, que você pode até ir guardando essas substrings. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o C. Na primeira posição, balanceia? Não. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta? Não. Pois eu vou para a próxima. Qual é a próxima? É C. Essa é a próxima. Eu verifico ela em todas as posições possíveis, sempre começando do começo e indo até um tamanho que dê para caber ela antes de acabar o gene inteiro. Não é a ACC, você vai gerar a próxima. AACCC. E aí você vai, não, é a. Aí você vai descobrir qual é a lógica para você gerar todas bem bonitinho. Tá bom, gente? Isso aí parece muito com aquela tabelinha que o Ricardo ensinou vocês fazerem, né? A tabelinha, não sei se foi o Ricardo, se foi o professor, que ensinou a fazer as combinações de true e false, de 0 e 1. Então, todas as possibilidades de A, depois, aí, sendo tudo A, uma espécie de tabela meio grande mesmo. Depois e lá em cima botando A combinado com C, com T, com G. Depois C, A novamente, né? Porque nessa posição. Então, é uma explosão mesmo de possibilidades de substrings, tá bom? É um exercício maravilhoso. E demora mesmo muitos dias para você resolver. Então, quem já fez mesmo as atividades, depende, né? Lógico que você pode conseguir resolver num dia. Várias pessoas conseguem resolver num dia.
Mas, se você já terminou as atividades, ou se você acha que não precisa mais fazer essas atividades, aquelas bem simplesinhas, é um bom desafio, né? Porque você vai ter que organizar, você vai ter que explorar algumas outras coisas que a gente provavelmente ainda não viu, e vai ter que dominar a linguagem. É uma questão que dá para fazer de boas, viu? Todo mundo aqui, acredito que consegue fazer, né? E dá até aqui um startzinho aqui, né? Em Python 3 também, você pode já pegar o Start Code, você pode utilizar aqui algumas coisas também, né? O que ele deu aqui? Tem um códigozinho Start. Ok, quem foi que fez essa questão aí? Eu vi que alguém fez lá, nem olhei quem foi que fez. O Cauê. Você fez, Cícero, também? Professor, no caso dessas questões, se for, tipo, um gene de quatro, não sei essa letrinha aqui, então cada um aparece uma vez, né? E se for 8, cada um pode aparecer 2 vezes, ou tem que aparecer 2 vezes? Tem que aparecer, para ela ser balanceada, né? É o que está explicando lá no comecinho, né? Então, você já... Olha, mesmo que eu tivesse uma grande dificuldade, pelo menos esse primeiro parágrafo aqui eu ia entregar para o professor, né? Professor, eu consegui fazer uma função que verifica se um gene está ou não steered, né? Que é balanceado aqui. Então, o que eu faço? Como é a função que faz isso? Que vai ser necessário ter uma função como essa, porque as substrings que você vai gerando, né? Os novos genes que você vai gerando, você tem que ficar sempre perguntando: estabilizou, 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 que é para você testar a próxima substituição, né? Então, o que ele diz? Elas sempre têm tamanho múltiplo de 4. Elas sempre são compostas de A, C, T e G. E para estar estável, a cada bloco de 4, cada um desses bichinhos, que eu não lembro o nome aqui, que não sei se eu aprendi alguma vez na vida, ela tem que aparecer uma vez. Se for 4, uma vez, 8, duas. Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar o mod de 4, aquele número do mod que der, significa que você tem que verificar se cada uma das letras, A, C, T, G, aparece aquela quantidade do mod, né? Gene, mod 4, vai dar um número. Aí você vai verificar. Verifique se alguma dessas strings, se alguma dessas letras aparece mais do que esse número, ou menos, ou diferente, né? Que já verifica se é mais ou menos. É isso. É bonzinho. Pelo menos o primeiro ali eu já tinha feito. E aí acho que eu me daria pelo menos um 6. Quem acertou o primeiro ali, eu já tive aqui um 6. Continue. Já estamos com 1 hora aqui. O IFP estabeleceu apenas 2 momentos de 15 minutos. Alguém aí já começou a fazer ela? Você começou, Cícero? Fazer? Começou, né? Pelo visto, já começou. Sim, eu só tava com um problema de entendimento mesmo nessa questão, porque eu sabia que tinha que contar, mas eu não sabia. Eu não tinha entendido o exemplo que ele botou aqui de input e output. Por que que esse aqui se tornou... Por que que o input se tornou o output? Tá bom. Eu sei. Porque aqui ainda tem um detalhe, né? Aqui ainda tem um detalhe. Você pode encontrar, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Então tá aqui o 8, né? Ele diz que o input aqui o tamanho, né? O tamanho aqui pra gente, né? Esse N aqui é tamanho 8. E o menor pedaço possível que se pode trocar é de tamanho 5, né? É de tamanho 5. A resposta é para ser só o número 5. Aqui ele só explicou por que o tamanho 5 é a resposta, né? Mas na hora que você tentar aqui uma substring de tamanho 7, muito provavelmente você vai encontrar alguma de tamanho 7 que torna ela estável. Só que ele disse que não é para você parar por aí, você pode até estabilizar. E ele explica, e é isso, rapaz, essa questão é maravilhosa, eu devia ter passado só ela. E ele ainda explica aqui, né, ó, ele explica, ó, modificar, olha essa frase, né? Modificar uma substring grande, né? Uma large substring do gene de um urso pode ser muito perigoso. Então, ele até consegue estabilizar um urso facilmente trocando pedaços grandes do seu gene. Só que isso pode ser perigoso, isso pode afetar a saúde ou mutações, não sei. Pode ter repercussões genéticas no urso. E aí, quando você encontrar, você guarda aquilo ali, ó. É tipo buscar um maior, né? Buscar um maior número na lista. Quando você encontrar um número maior, você guarda ele. Quando você for encontrando números maiores do que ele, você vai substituindo. Ó, o maior agora é esse. No caso aqui é o menor substring. Na hora que você encontrou uma substring de tamanho 7,
que já dá certo, você guarda ela, ó, essa substring aqui deu certo para resolver. Aí você encontrou outra, qual é o tamanho dela? Ah, é tamanho tal, ah, essa aqui também deu certo. Aí você vai guardando o tamanho 7. Achou uma com tamanho 6? Aí você já apaga aquelas de tamanho 7 e diz, não, a menor agora é uma de tamanho 6 e é essa daqui, se você quiser mostrar qual é ela. Por isso que a saída é 5, mas muito provavelmente tem uma substring aqui de tamanho 6 que torna isso estável, né? O que é tornar estável? A quantidade de itenzinhos ali de acordo com o módulo por 4, né? A divisão por 4. Ok, Cícero? Acho que você vai conseguir fazer ela muito em breve. Eu podia fazer ela, só que eu estou fazendo outras coisas. Ela é boazinha mesmo. Alguém mais aí? Eu vou encerrar aqui a gravação, viu, gente? E aí, quem quiser continuar conversando, a gente conversa, para não ficar muito grande.